irmãos, a toda a igreja, aos visitantes que estão pela primeira vez, aos demais. Esse estudo será muito plausível, viu? Para todos entenderem se você serve a Deus ou não. Porque esse estudo bíblico não é angelologia, é estudo das veias. Das vezes do corpo, angelologia é estudo sobre anjos. E nós sabemos que essa palavra da Bíblia são 275 menções sobre anjos na Bíblia. 275 menções. É uma doutrina que existe alguns que pensam que os anjos não estão de ativa hoje. Nós vamos provar na Bíblia. E eu sei que tem testemunhos aqui, como eu tenho testemunho, de anjos do Senhor, o ministério angelical atuando na atualidade. Os anjos do Senhor ainda trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós vamos ter textos bíblicos aqui, em nome de Jesus. Então esse estudo fala sobre proteção divina. Pô, eu não estou falando isso aqui, os louvores falaram sobre isso. Então fala sobre proteção de Deus. Eu sei que todos nós, todo ser humano gostaria, o que é mais hoje complicado no mundo, um dos maiores problemas do mundo, é a segurança. O que mais o ser humano quer? Segurança. E nós sabemos que pela Bíblia Sagrada, nós que servimos a Deus, a segurança só está em Deus. E Deus tem os seus agentes, ok? Muitas das vezes seus agentes secretos. Não é do FBI, não é do INI6, não é da KGB, mas são agentes espirituais que trabalham para aqueles que obedecem a Deus, se esforçam para cumprir a palavra de Deus, ou no mínimo ter um temor a Deus. Então, por isso que eu disse que a mensagem não é somente para a igreja de Cristo, é também para aqueles que não tiveram encontro com Jesus, para que conheçam que Deus é o Deus protetor, é o Deus que protege, é o Deus que guarda, e isso Ele faz sempre. Amém? Muito bem, vamos abrir a Bíblia, mas podem ficar todos assentados, não tem nenhum problema, todos assentados. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 103. Salmo de número 103, as estrofes de número 19 até 21. Salmos de número 103. Você que não está com sua Bíblia, nós temos aqui o telão, ok? Pode acompanhar no telão. Você que trouxe caderno, anote com a caneta ou com lápis. São textos bíblicos que nós vamos citar aqui, muito importantes. Então, muito bem, só essa coisa aqui, deixa as demais acesas, tá? Então daqui a pouco vai se colocar aí. Tá ótimo, maravilha, obrigado. Muito bem, Salmos de número 103, a estrofe 19 a 21. Depois Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14. Amém? Vamos ler a palavra então todos juntos, já que está aqui na tela? Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumprem as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, executais o seu beneplácito. Amém? Na próxima que eu pedi para a igreja ler, é para todos lerem, ok? Porque quando você ouve é importante, mas quando você lê, o aprendizado fica melhor, fica mais profundo. Muito bem, agora aos Hebreus, a epístola geral aos Hebreus, capítulo 1, verso 13 e 14. Agora sim, todos juntos, tá bom? Acho que todos estão conseguindo entender, né? Então, agora todos. Vamos lá? 1, 2, 3. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te a minha terra, até que ponha os teus inimigos por descabelo dos pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Muito bem. Então nós vimos aí tanto os Salmos, tanto os Salmos quanto a carta aos Hebreus, dizendo sobre a existência dos anjos. Mas vamos ver o texto. Eu deixei os textos ali com o nosso irmão, com o nosso diácono. Ele vai abrir ali o primeiro texto da Bíblia que fala de anjo, que está em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 24. É o primeiro texto da Bíblia que fala sobre anjos. Vamos lá? Vamos ver juntos? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem. Esse é o primeiro texto da Bíblia Sagrada que fala sobre anjos. É o primeiro texto. Pastor, o que o senhor quer dizer isso? Eu já disse aqui, vou repetir para quem não lembra, ou para quem não ouviu. Existe uma coisa na Bíblia, no estudo da palavra de Deus, chamada primeira menção. O que é primeira menção? Todas as vezes que tiver escrito pela primeira vez na Bíblia um texto ou uma doutrina, isso aqui é doutrina. Vamos diferenciar o que é costume. Costume é local.
Costumes são locais, seja de roupa, seja de estilo de culto. Doutrina é universal, ou seja, vale para toda a igreja, todo mundo, em todos os tempos. Então, essa é a doutrina. A doutrina sobre os anjos é uma doutrina que vale para qualquer denominação evangélica. Por que o senhor está enfatizando essa matéria? Porque, irmãos, os anos desses anos, nós temos ensinado desde 98, a gente ensina a palavra de Deus. E ao longo desses anos, nós temos observado que tem surgido muitas falsas doutrinas acerca do ministério dos anjos. Existem igrejas, principalmente na América do Norte, aqui na Europa também, vai para a Europa hoje. A Europa está um gelo espiritual. As grandes igrejas tiveram grandes avivamentos e levaram esses avivamentos da Europa para os Estados Unidos, para o Brasil e para outros países da América Latina e países de República Espanhola na América Latina. Hoje estão falindo. Muitas dessas igrejas da Europa, que eram poderosas em Deus, como de John Wesley e outros mais, e levaram o evangelho para o mundo. Hoje, tem alguns lugares que é um bar dentro de onde era a igreja. Igrejas que abriam 10, 20 mil pessoas, tem 50, 60 crentes hoje. Então, se desfiou demasiadamente aqui na Europa o evangelho. A gente vê que alguém diz, a África está pegando fogo, irmão, do evangelho. A África está cheia de Deus, o povo está enganado. E a Europa precisa de Deus. A Europa precisa. A Europa, que era a cristã que existia no mundo, hoje está do jeito de ateus e outros mais. Não creio mais no divino, não creio mais no poder de Deus. Então, mas no mundo inteiro surgem algumas doutrinas sobre o ministério angelical. Existem igrejas que exageram e dizem que tem lugares separados para os anjos sentarem. Existem ministros, pastores, bispos, e separam uma cadeira e dizem assim para o povo: o anjo Gabriel, o anjo Miguel sentou aqui, aonde? O anjo Miguel sentou aqui agora, aonde? Ninguém viu, só ele está vendo. Conversa, nem ele viu, não existe nada. Você conversa fiado, você é balela, você é história, você é mentira. Você conversa fiado, como a gente diz no Brasil, para boi dormir. Conversa. E outra, o pior de tudo é quando surgem doutrinas de demônios. E por incrível que pareça, sectas que existem hoje no mundo surgiram de pseudos anjos que se manifestaram, trazendo revelações para os líderes, para fundar um novo evangelho. A gente lembra de Gálatas. Paulo dizendo à igreja da Galácia, 1:8, Gálatas capítulo 1, verso 8, dizendo à igreja da Galácia que mesmo que nós, os apóstolos, ou um anjo desça do céu, trazendo outro evangelho, seja anátema, ou seja, seja maldito, tanto o evangelho quanto o anjo que trouxe. Então a gente vê que muita coisa que surgiu nos últimos tempos, relacionada aos anjos, tem esse problema. Por isso que a gente tem que voltar sempre às raízes do texto sagrado. Então nós não podemos ficar atentos a uma doutrina que um homem ensina, que uma mulher ensina, conversa. Não, é a palavra de Deus que deve reger a mente daquele que serve a Deus. Então, pela primeira vez na Bíblia, o texto sagrado de Gênesis capítulo 3, verso 24, mostra que Eloísa aí fala exatamente a classe ou a nação angelical. Porque no céu, para nós na teologia, existem classes angelicais, ou hierarquias de poder. Mas lá no céu, não são chamados assim. No céu são chamados nações angelicais. Lá no céu são nações angelicais. Nós vamos dizer tudo sobre isso. A gente vê pela primeira vez, então, que um anjo do Senhor vem na terra. Um anjo do Senhor vem na terra a serviço de Deus é nesse momento. Mas antes desses anjos virem na terra, vem um outro anjo, que a gente sabe que é Satanás, que é um anjo caído, veio antes deles para trazer desgraça para o mundo e trazer o pecado para o mundo, fazer com que o homem pecasse desobedecendo a Deus. Então agora vem anjos do Senhor pela primeira vez na terra para trazer proteção ao homem. Você pode ler esse texto e falar, pastor, mas esse texto fala no contexto que o anjo, esses anjos, o Deus expulsou o homem e a mulher do jardim no Éden. Sim, foi uma proteção divina. Porque o próprio capítulo 4 diz que se o homem permanecesse no jardim e comesse da árvore da vida eterna, claramente viveria eternamente em pecado. Então Deus falou para que o homem, e a mulher no caso também, não tenha acesso de novo à árvore da vida eterna e coma do seu fruto. Porque senão o homem viveria eternamente no pecado e não teria redenção de salvação. Então agora Deus, através do ministério desses anjos, que são literalmente guardas, a função dos querubins nós vamos aprender ao longo do tempo, ao longo dos dias, que nós vamos ter, porque hoje não dá para falar toda essa matéria. Essa matéria é para ano, para um ano inteiro de estudar. É para um ano inteiro, no mínimo 2 vezes a semana. Então nós vamos trazer um resumo teológico para os irmãos. Então o primeiro texto que nós lemos aí, esse texto. Vamos para o segundo no Antigo Testamento, que fala sobre anjo. Nós estamos aqui fazendo uma introdução rápida. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 16. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 16. Vamos falar 5 textos do Antigo Testamento e 5 textos do Novo, ok? Vamos lá, para ver o que a Bíblia fala, tanto no Antigo quanto no Novo, sobre anjos. Então vimos aí a primeira vez. Vamos agora dar um salto para os livros históricos e proféticos. Vamos ver o que em Samuel a Bíblia fala sobre anjos. Vamos lá?
Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo, Deus disse para o anjo, olha o que Deus disse para o anjo, que fazia destruição entre o povo, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor, olha só, estava junto à ilha de Araúna, o Jebuseu, que era o morador de Jerusalém. Não vamos entrar em detalhe agora sobre esse tipo do anjo do Senhor, depois a gente fala sobre isso. Mas o anjo do Senhor veio com a incumbência para trazer destruição por causa de um pecado que Davi havia cometido. Isso é sério. Então o anjo do Senhor traz juízo também, não é só bênção ou proteção não. Anjo do Senhor também traz juízo. Vamos ver. Outro texto do Novo Testamento, agora um texto de proteção. Salmo de número 34, estrofe 7. Salmo de número 34, estrofe 7. O anjo do Senhor é muito, todo mundo gosta desse texto, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que e os livra, ok? É muito bonito a primeira parte, mas a segunda tem que ser cumprida quando o anjo acabar. Porque se não temer a Deus, ou não obedecer a Deus, ou não pelo menos se esforçar para obedecer a Deus, não tem anjo não. Ok? Vamos entender, vamos interpretar a exegese desse texto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? De quem teme a Deus. E aí livra. E quem não tem? Não tem anjo. Dores, né? Mas essa é a doutrina. Nós vamos pintar com lantejoula isso? Nós vamos pintar com uma tinta de verniz? Não. Esse é o meu projeto. Esta é a palavra. Então o anjo do Senhor, ele faz acampamento. Deixa eu explicar uma coisa. Os anjos de Deus e os demônios, que são anjos caídos, então vai ficar para outra parte disso, a pastor da igreja, antes de dizer igreja, que nós vamos fazer a primeira parte hoje, e no próximo mês a gente faz o restante, porque não vai dar. Não tem como. Então, todo segundo domingo nós temos tudo. Os outros domingos são mensagens prédias, são mensagens positivas, ok? Aquilo que Deus entregar. Mas os segundos domingos nós temos separado para estudar a palavra de Deus. Então, nós temos que entender que o anjo do Senhor e tantos demônios, que são os anjos caídos, eles não são habitantes deste planeta. Nós temos que entender isso. Eles não são oriundos aqui. Eles não são para permanecer nesse planeta, porque esses são os verdadeiros extraterrestres. Eles não pertencem a essa terra. Como que um anjo de Deus pode ficar no planeta? Primeiro, ordem divina, não é sua ordem, você não manda em anjo. Ok? Nós temos que cortar essa história. Olha, eu dei ordem para o anjo. O anjo não é seu empregado nem eu. O anjo serve a Deus. Só a voz de Deus que o anjo obedece. Tem gente que está fazendo anjo de faxineiro, anjo de mecânico, anjo que vai dar recado, sem história. Anjo do Senhor só ouve a voz de Deus. Segundo, para o anjo do Senhor vir à terra, depois de ser ordenado por Deus, tem uma missão. Tem que ter uma missão. Muitas vezes há missões de anjos que é para vir trazer mensagem, nós vamos ver em textos bíblicos, e voltar. Tem anjos que é para permanecer, ok? Por um tempo e retornar. Tem anjos que é para se acampar. Quem são esses anjos? Literalmente anjos que guardam. Esse título, anjo da guarda, foi tirado do seu contexto ao longo da história da igreja. Hoje diz que todo mundo tem anjo da guarda. Isso não diz a Bíblia. A Bíblia nunca diz isso. A Bíblia deixa bem claro que só quem teme a Deus que tem anjo da guarda. Não é todos que têm. Então nós vimos que a função desse anjo não é montar a moradia, é acampar-se. O que é acampar-se? É por um período de tempo. Enquanto você temer a Deus e eu temer a Deus, vai ter um anjo acampado ao meu redor. Ok? Ao meu redor. Porque a Bíblia diz que os Satanás e os seus demônios estão ao nosso derredor, buscando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E ao nosso redor está o anjo do Senhor. Ele está montando acampamento, proteção, guarda. Ou seja, é uma linguagem totalmente bélica, é de batalha espiritual. O ministério angelical é de batalha espiritual, de guerra espiritual. Então vamos entender. Quando esse anjo monta o acampamento, ele vai observando pela ordem divina que o anjo não é cego nem surdo. O anjo sabe se você está servindo a Deus com sinceridade ou não. E Deus priora. Eu fico imaginando, vou fazer uma colocação minha, como teólogo não estou, não posso fazer isso. Fico imaginando o anjo do Senhor ter que por um tempo guardar certos servos de Deus que andam em alguma desobediência. Que dificuldade para o anjo? Porque o anjo não consegue captar e entender isso. Porque Deus é tão misericordioso que por um tempo aquele servo e aquela serva dele está cometendo o erro de Deus vai dando tempo ainda. Até o momento que o próprio anjo fala: isso vai me tirar daqui, eu não aguento mais ficar perto dessa praga. Não aguento mais ficar perto dessa peste. Eu vou matar ele ou ela. Irmão, deixa eu explicar. A Bíblia diz que os anjos do Senhor quiseram pregar o Evangelho e Deus não permitiu. Por que será? Anjo não faz voltinha. Por exemplo, quantas das vezes eu pregando o Evangelho nas ruas, lá da cidade do Brasil, quantas vezes
falando de Jesus para alguém, ele falando, não quero saber não, sai daqui, e botaram para correr. Tampavam o folheto em cima de mim, queria me chutar e me bater. E quantas vezes? Eu duvido que alguém faz isso com o anjo do Senhor. Se o anjo faz isso, mas está na hora, meu irmão. Não tem conversa. É eliminação na hora. Porque o anjo do Senhor, assim, ele obedece toda a escritura. Diferente de nós, né? Nós não obedecemos. Mas o anjo obedece. Está escrito: aquele que crê e for batizado. E quem não crê? O anjo leva isso a sério. O anjo não leva isso a sério. Você não crê, não? Você não quer suporte. É exatamente, você vai ver isso comigo inteiro. Vamos lá. Então nós vimos no texto que ele só guarda quem teme a Deus. Vamos lá. Jó, capítulo 38, versos 6 e 7. Vamos ver no livro de Jó. E depois o Salmo, que é conhecido por todo mundo. Não importa se é servo de Deus, se não é, se é crente, se é cristão, se não é. Até outras religiões conhecem o Salmo 91. Mas vamos ver aí. Jó 38, 6 e 7. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Verso 7. Aí está. Quando as estrelas da alva juntas, essas estrelas são anjos, ok? Nesse contexto, eles são anjos do Senhor. Alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou seja, quando Deus estava criando o universo, nós que somos criacionistas bíblicos, quando Deus estava criando o universo, os anjos do Senhor, então se os anjos do Senhor estavam na hora que ele estava criando o universo, então eles foram criados antes. É fácil entender isso. Ok? Vamos ver sobre a criação dos anjos daqui a pouco. Então nós vimos que quando Deus estava criando o universo, as suas estrelas espirituais que são anjos, e a Bíblia diz que Deus chama cada um pelo seu próprio nome. A gente só vê dois nomes na Bíblia de anjos, que é Micael e Gabriel, né? Ou Micael, que é o nome mais original, Micael. E a gente fez a transliteração para o português, do latim para o português, e chamamos de Miguel, mas é Micael. E nós vamos ver o significado disso tudo. Os únicos dois anjos na Bíblia Sagrada, que nós cremos, tem esses dois anjos, com o nome. Então são seres pessoais. Vamos lá. Agora, Salmo de número 91, estrofe 11. Salmo 91, estrofe 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ok, só aí. Esse texto foi usado por Satanás para tentar Jesus, lembra? Quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. A gente acha que Jesus só foi tentado algumas vezes. Não, a Bíblia diz que foi durante 40 dias e 40 noites. Ele foi tentado pelo diabo. E ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo. E esse anjo caído tentando o próprio Deus encarnado, que é o nosso Cristo. Já pensou isso? E ele fez a tentação com um texto, porque o diabo conhece a Bíblia, ok? Esse anjo caído conhece a Bíblia. E ele citou o texto da Bíblia. Lança-te daqui abaixo. A Bíblia diz que esse ser espiritual é tão poderoso que ele pode transportar o corpo de Jesus como homem, do lugar onde está até um alto e monte. Ele fez um telesporte. Ele transportou o corpo de Jesus, o Cristo, estava em forma humana, até uma alta montanha. Depois transportou da alta montanha para o pináculo do templo, 70 metros de altura. E alguém essa semana que iniciou passada, me fez uma pergunta lá do Brasil, um obreiro. Pastor, o senhor acha que o diabo está solto ou está preso? Eu falei, não, está soltão. Ah, mas eu não creio. Eu falei, então, continua crendo. Se ele tentou Jesus, meu irmão, a Bíblia diz que ele será preso durante 1000 anos. Será, ele não está. O que detém ele? É o poder de Deus, é o controle de Deus. Existe uma cadeia chamada cadeia de circunstância, que o diabo não pode fazer o que quer. Isso é verdade. Deus domina e controla. Mas ele está bem solto, não. Então a gente vê que se ele tentou Jesus, não vai tentar você. Ele transportou o corpo do Cristo, não vai mexer com você. Então ele pode mexer com matéria. Mas deixa isso para outro motivo. Agora vamos ver um texto do Novo Testamento. Evangelho segundo Mateus 4, verso 11. Eu tenho que forrar bastante a doutrina. Eu tenho que preparar bastante o texto doutrinário para vocês entenderem o que eu vou falar. Mateus 4, verso 11. Então o diabo deixou, é o texto que eu acabei de dizer, o contexto, né? Mateus 4. E eis que chegaram os anjos. Primeiro o anjo caído tentou. E depois que os anjos de Deus chegaram e serviram Jesus. Olha só. 40 dias e 40 noites em jejum. Sem comer, sem beber, sem dormir, sem ir à casa de banho, ao banheiro do brasileiro. Lá estava Jesus, sendo preparado para o ministério de 3 anos e meio. 40 dias de jejum, oração para treinar para o ministério de 3 anos e meio. O povo hoje você jejuar um dia e quer ser ministro durante 30, 40 anos. Jesus, para ter um ministério de 3 anos e meio, precisou jejuar 40 dias, 40 noites e ser preparado durante tantos anos. 30 anos sendo preparado para fazer um ministério de 3 anos e meio. Então nós vimos aí agora Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 53, perdão. Vós que recebestes a lei
por ordenação dos anjos, e não aguardados. Olha, o texto está dizendo, o escritor de Atos, Lucas, está dizendo que o ministério da lei e os profetas, ou seja, o antigo pacto, ou a antiga aliança, com os seus 613 mandamentos, foi entregue pelo ministério de anjos, no Monte Sinai. Se você ler lá o texto do Antigo Testamento, você vai ver que o texto diz que anjos do Senhor que trouxeram a lei para Moisés. Foi os anjos do Senhor. Foi anjos do Senhor. Vamos para Colossenses capítulo 1, verso 6. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1, verso 6. E depois Lucas 16, 22. Colossenses capítulo 1. Porque nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, que é nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Aí, olha as nações angelicais, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. São 4 nações angelicais. Tudo foi criado por ele e para ele. Esses aí são as 4 nações angelicais, onde tem as várias hierarquias de anjos que estão incluídos. Então existem anjos tronos, anjos que são dominações, anjos que são principados e anjos que são potestades. Então são 4 hierarquias de alto nível de poder. Deixa eu lembrar, quando só tem um terço na Bíblia, em Apocalipse, que fala que quando Satanás, que era um anjo de alto nível, de nona grandeza, existia 12 generais do céu, e ele era o nono. E quando ele caiu do céu, foi jogado lá do terceiro céu para o espaço sideral, vamos entender isso, tá? Vamos quebrar algumas doutrinas erradas que foram ensinadas durante muitos séculos aqui. Hoje vai ser quebrado, algumas doutrinas foram ensinadas erradas. A Bíblia nunca disse o que alguns teólogos estão dizendo. Nunca foi dito. Eu não sei como esses camaradas têm cara de pau, né? De dizer algo que a Bíblia não diz. E não, deixa eu explicar. Se a Bíblia não fala ou não prega, não fala e nem pregue. Se a Bíblia se calou, se cala. Ponto. Não interessa. É o que está em Deuteronômio. As coisas reveladas pertencem a nós, nossos filhos. As que estão ocultas pertencem a Deus. Então vamos ficar só naquilo que está revelado, porque só naquilo que está revelado tem hora que a gente não entende. Eu estou dizendo de algumas coisas aqui que eu sei que tem pessoas que não estão conseguindo alcançar. Calma. Por isso que eu estou falando a doutrina com textos, para você conseguir depois entender. Mas nós vimos então que todos os seres angelicais foram criados, gerados por Deus. A gente vai ver em Hebreus que Deus é o Pai dos Espíritos. Nós vamos ver quais são as características dos anjos. Lembrando que o título anjo não é nome. Anjo é a função. Porque anjo significa o quê? Mensageiro. Anjo é mensageiro. Anjo não é nome, é função. Então são todos os anjos. Ok? Vamos lá então. Existe em 34 livros da Bíblia, existem 275 menções de anjos. Ou seja, quase da escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, espalhados. 34 livros da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem textos falando sobre anjos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tanto na Antiga Lei quanto na Nova Lei, que é a Lei de Cristo, ou seja, a graça. Existem 2 pensamentos no mundo, chamados, já disse aqui em outra parte, sobre salvação, e vou falar sobre o ministério de anjo, que são os continuistas e os cessacionistas. O que é isso, pastor? Continuistas são aqueles que creem tanto na manifestação atualizada do poder do Espírito Santo, dos dons espirituais, ok? Dos carismas, que são os dons espirituais, e acreditam ainda que os anjos estão em ativo, estão trabalhando. E os cessacionistas é aqueles que não creem mais, e são servos de Deus, são aqueles que creem na Bíblia, que aceitaram Jesus como Salvador, são de algumas denominações evangélicas, crentes bons, servos de Deus, mas não creem mais que os anjos trabalham hoje. Ou seja, eles creem que os anjos e o Espírito Santo só trabalhou até a igreja primitiva. Agora não precisa mais. Deus já preparou tudo e não precisa mais. Então por isso eles são cessacionistas. Ou seja, cessou a operação tanto do Espírito Santo quanto do ministério dos anjos. Nós somos continuistas. Nós cremos que tanto o Espírito Santo de Deus quanto os anjos do Senhor continuam trabalhando hoje. Amém? Muito bem. Então, anjo não é nome. Anjo é um título. Ou seja, é a função do anjo, é mensageiro. Agora, outra coisa interessante que eu quero falar com vocês aqui é o texto, e aí a gente já inicia, sobre que os anjos são seres criados por Deus. Salmo de número 148, a estrofe de número 4 e 5. Eu coloquei de 2 a 5 aí, mas vamos falar só 4 e 5. Então, Salmo de número 148, a estrofes 4 e 5 é o cântico. Olha o que diz: louvai, ó céu dos céus, e as águas que estão sobre os céus, até as águas. Agora sim, que louvem
o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então a gente vê, eu acho que no versículo 2, esse profeta número 2 fala sobre anjos. A 2. A 2? Então coloque a 2, por favor. Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Então, esse versículo 2 até o 5 fala das coisas que são criadas, inclusive os anjos. Então o texto está deixando bem claro ali que tudo foi criado por Deus. Ou seja, Deus, com o poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Mas antes dele criar o universo, nós já dissemos isso lá em Jó 38, que antes dele criar o universo, ele criou primeiro os anjos. Porque senão o texto estaria inconforme. Porque a Bíblia diz que enquanto Deus estava criando o universo, os anjos, que são chamados como estrelas, estavam louvando a Deus e cantando, enquanto Deus estava criando todas as coisas. Então Deus mandou com o poder da sua palavra. Porque o universo, para nós, que acreditamos na Bíblia Sagrada, foi criado de uma só vez. Não é uma terra antiga, uma terra jovem, ok? Mas nós cremos na terra jovem, cremos no universo jovem, e cremos que Deus, de uma só vez, não foi com padrões sucessivos e repetitivos que foi criado, como alguns teriam evolucionismo. Nós não somos evolucionistas teístas, porque existem alguns servos de Deus que são evolucionistas, que creem que Deus usou Big Bang para criar o universo. Deus não precisa disso. Tá bom? Nós não vamos entrar nesse pormenor aqui hoje, já falamos sobre isso em outro momento. Mas Deus, de uma só vez, mandou e tudo veio à existência. Tudo foi criado de uma só vez. Agora, nós lemos no texto sagrado que os anjos, eles têm um estado original. Qual é o estado original dos anjos? Vamos só observar uma coisa. Em Tiago, capítulo de número 2, verso 19, Tiago 2, 19 e depois Apocalipse 5, verso 11, tem algumas informações sobre os anjos. Olha o que o texto diz. Tu crês que há um só Deus? É uma pergunta. Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Isso está falando de demônios. Nós temos textos, isso são anjos caídos, ok? Depois da queda, depois da rebelião que houve dos anjos do céu. Existem textos, não dá para ler porque são muitos, mas existem textos que mostram anjos de Deus do bem, anjos que foram selados, permanecendo do lado de Deus, que são 2 terços. Se um terço dos anjos caíram, 2 terços dos anjos permaneceram com Deus. O que isso quer dizer, pastor? Que para cada anjo caído, ou demônio, que a Bíblia chama, existe 2 anjos de Deus. Entendeu a proteção divina? Quando vem um demônio, um anjo mau, para tentar te atingir, Deus manda 2 anjos para te proteger. Então é impressionante a proteção divina. Então, para cada demônio, para cada anjo caído, existem 2 anjos do bem. Para cada anjo mau, existem 2 anjos do bem. Por isso que um terço caiu e 2 terços permaneceram. Mas nós lemos aqui, então, que anjo tem emoção. Tem emoções. Você vê que eles creem. O anjo crê. E outra, vou te falar, os anjos são muito mais crentes, até os demônios são mais crentes que nós. Porque o diabo levou a sério, aquele anjo caído levou a sério que Deus disse. Quando Deus disse, olha, da semente dessa mulher, lá em Gênesis, né? Dessa mulher que caiu vai ser um que vai esmagar a cabeça da serpente, que é a Satanás, que é o anjo principal caído, que é o líder dos demônios. Ele levou isso tão a sério que ele veio na linha do tempo tentando eliminar os homens bons. Pode observar. Ele veio tentando, ele usou Caim para matar Abel, ele lá veio. Ele tentando eliminar, porque ele não sabia quem era a semente, no singular, não no plural. A semente da mulher, que seria Jesus, o Cristo, que veio da mulher, ele não sabia quem é que ia esmagar a cabeça dele, mas ele sabia que se Deus falou, Deus vai cumprir. Quantos de nós, Deus promete as coisas para nós acreditamos em Deus? Os demônios creem e estremecem. O texto para ali. Nós que acrescentamos não obedecem. Você está enganado, eles não obedecem. Porque até os demônios têm que fazer o que Deus manda. Eles têm que obedecer. Eles só não obedecem para o bem. Eles só não cumprem as palavras, as doutrinas de Deus, para a salvação. Eles só, o texto, o pastor lembrou da passagem dos porcos, quando Jesus expulsou aquela legião, que era mais ou menos 7.000 demônios, que estavam naquele gadareno, e os demônios, os anjos caídos, pediram a Jesus se eles poderiam entrar no corpo dos porcos, que eram quase 2.000 porcos. Então a gente vê que o texto sagrado mostra que esses seres angelicais têm emoções. Agora observe também que o texto também diz, em Apocalipse capítulo 5, verso 11, fala sobre a quantidade dos anjos. Vamos ver, a Bíblia não fala exatamente, mas olha o que a Bíblia diz sobre o número dos anjos. Nós não temos calculadamente na Bíblia, a Bíblia não fala quantos milhões ou quantos bilhões de anjos existem. Mas a Bíblia traz alguma numeração humana para que nós possamos entender alguma coisa. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, bilhões de milhões e milhares de milhares. Então, milhões de milhões, nós não temos um cálculo de conta disso. Por exemplo, o texto mais antigo fala miríades.
Ou seja, miríade. A palavra miríade vem do original que significa 100 milhões. Uma miríade são 100 milhões. Os textos mais antigos, as cópias mais antigas da Bíblia, do Novo Testamento, falam miríades de miríades. Ou seja, milhões de milhões. E o texto está trazendo ali a tradução. Então, talvez, não sei quantos, trilhões, não sei, bilhões, não sei. Mas imagina, se para cada servo de Deus tem um anjo do Senhor, já pensou? E tem anjos expostos no céu. Ó, tem anjos no céu, existem anjos no universo, e sua vida inteira mostra isso. Por que você acha que Deus tem carros e cavalos de fogo? Deus tem carros e cavalos de fogo pilotados por anjos. São anjos do Senhor, está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas é porque a gente lê o texto, a gente não vai mais a fundo, a gente não ora no jejum para entender as coisas. Existe trabalho angelical no universo inteiro. Os anjos trabalham em todo o universo a favor do poderoso Deus, para que toda a criação, para que toda criatura obedeça a Deus da forma que Ele criou. Por isso que vai existir um livro chamado Livro da Natureza, ou seja, o livro da criação. Deus vai pesar tudo, até a criação está pagando o preço para pagar. Quando o homem pegou, Deus falou: maldito seja a terra. Até a terra foi maldita, porque o homem pegou. Então você imagina. Nós vamos ver ao longo desses estudos que tem anjo para tudo, tem anjo de água, anjo de fogo, anjo de floresta, tem anjo para tudo. Isso estou falando da parte de Deus. Pastor, e os anjos que caíram também? Quando eu disse sobre as 4 nações angelicais, anjos bons, e caiu muitos anjos bons que são daquelas nações angelicais de alta patente. Existem generais do inferno, anjos maus de alta potência. Por isso que tem anjos do Senhor para proteger a igreja. Se não tivesse, estaríamos destruídos. Por isso que existe, a Bíblia vai dizer em Apocalipse, que tem anjos dos 4 cantos da terra para segurar o vento. Por quê? Anjos bons. Porque existe também anjos dessa alta potência do mal, que também estão tentando desvirtuar o que Deus criou, de todo jeito. Ou seja, tudo que Deus criou para o bem, os anjos de Deus protegem e guardam. E tudo que Deus criou para o bem, os anjos do mal que caíram, faz com que desobedeçam a ordem divina. Então existe uma grande batalha espiritual no universo inteiro. Agora, o estado original dos anjos, então, primeiro, nós temos que entender, não vou citar o texto porque são muitas coisas. Primeiro, anjos são criaturas, nós já vimos. São criados. Primeira coisa que nós temos que entender: o estado original do ser angelical é que esse anjo foi criado. Segundo, os anjos, quando foram todos criados de uma só vez, foram criados separados. A palavra separado para nós na terra é santos. Separado para nós são santos. Santo significa separado, só isso. Não tem nada a ver de nada pendurado, nada demais. Isso aí é valendo. Santo é separado. Isso que é santo. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, uma santa mulher de Deus, separada. Pedro, o santo homem de Deus, separado. É isso. A Bíblia fala que a igreja são chamados santos, são separados. Por isso que eclesia, alguém fala eclésia, mas não é eclésia, é eclesia no original grego, que significa tirados para fora, ok? Desse sistema pecaminoso. Deus foi lá e tirou com mão forte, braço estendido do mundo do pecado, da lama do pecado, e é assim que Ele quer fazer com muitos de nós, com muitos outros que estão no pecado. Deus quer trazer para o reino da luz, tirar do reino das trevas. Não, Deus maravilhoso. Então eles chamam de santos. Anjos também são seres espirituais. Então vamos ver um texto aqui, que está em Hebreus capítulo 1, verso 14. Se puder colocar aqui na tela, fica agradecido. Hebreus capítulo 1, verso 14. Glória a Deus. Hebreus 1, 14. Não são porventura, mais uma vez, todos eles, o quê? Espíritos, vamos parar aí, espíritos ministradores. Vamos entender, anjo, o estado original de um anjo, o anjo não tem um corpo físico, como eu e você, como nós seres humanos e os animais. Mas o anjo, ele é um espírito. Tem texto que fala que anjo é como um vento. Porque tem texto no hebraico e no grego que trata o espírito como um vento. Ok? Como? Não é que é parecido. Ok? É invisível, não é palpável, não dá para pegar, mas existe. Então o anjo do Senhor não tem uma forma como a mim e você no original. Ok? Eu tive muitas vezes, ainda tenho tido visões de anjo do Senhor. Eu contei para a igreja outro dia sobre a experiência que eu tive de arrebatamento. Um anjo do Senhor me levou até 4º, 3º céu. Então, isso desde menino, desde 13, 12 anos, que Deus tem mostrado o anjo do Senhor. Para alguns são claro e evidente, né? Eu sou espiritual. Tem gente aqui que diz que é claro e evidente.
Então aqueles que Deus permite, olha, tem certo, Deus que vai viver, que nasceu, vai viver e vai morrer sem o anjo do Senhor, não tem nenhum. Não fique perturbado por isso. Ah, eu também quero ver um anjo. Não, veja somente a cruz. Se Deus quiser, Ele vai permitir que o anjo do Senhor se manifeste para você, visivelmente, como aparece constantemente, presencialmente. E eu vejo, outros não veem, mas eu vejo. Ou através de sonho, através de uma visão, se for vontade de Deus. E tudo isso tem um objetivo, não é para brincar. O anjo não tem aqui para brincar. Quando o anjo do Senhor aparece em visão, em revelação, em sonho, não é para brincar. E um anjo do Senhor, que é aceitar a oração, tem que ter cuidado com ele. Tem que ter cuidado com ele. Porque anjo do Senhor, só Deus recebe a oração. Textos na Bíblia, que eu entro, no Antigo Testamento, que um texto que diz que o anjo do Senhor, letra maiúscula, permitiu que alguém dobrasse o joelho, é que aquele ser ali é uma teofania, ou seja, Deus escondido no anjo. Entendeu? Isso se chama teofania. Angeofania é quando o anjo se esconde, ele pode se materializar em forma humana. O anjo do Senhor pode se materializar em forma humana. Dependendo da vontade divina, tem vários textos da Bíblia. Vamos lá? Vamos dizer o primeiro? Quem se lembra do Antigo Testamento? O anjo do Senhor que se materializou em forma humana e até comeu e bebeu. Lembra de Abraão e Ló? Sobre a destruição das cidades da planície? Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar seriam destruídos? Seriam as 5 mais 4 foram destruídas? A Bíblia só fala de Sodoma e Gomorra, que eram as maiores e as mais pecaminosas. Anjos do Senhor se materializaram em forma humana e conversaram pessoalmente com Abraão e até com Pedro. Depois, isso eram 3. Um ficou com Abraão, a gente não vai entrar nesse pormenor, é outra doutrina, e o outro desceu para ir para Sodoma e Gomorra e a cidade da planície, para ir à casa de Ló e ficar na praça da cidade. E Ló os viu e os convidou para casa, vamos ficar para ali. E aqueles anjos do Senhor, outro dia, bem cedinho, bem pela madrugada cedo, arrastaram Ló e sua esposa e suas filhas e falaram: escapa de por tua vida, porque nós vamos destruir essa cidade. Anjos do Senhor, materializados. Não pode acontecer. Não pode. Se for vontade de Deus, no tempo de Deus, Deus pode fazer isso. Mas o anjo, especificamente, ele é o espírito. Ok? Como nós já dissemos, anjos são numerosos. Esse é o estado original do anjo. Vamos repetir. Anjos do Senhor são criaturas, são criados, ok? São gerados por Deus, são espíritos. Segundo, são santos separados por Deus. Terceiro, são espirituais, tá? São espíritos. E quarto, são numerosos. Nós já dissemos Apocalipse 5, verso 11. Muito bem, agora, vamos observar aqui. Os anjos também, eu já citei um texto que foi lido aqui, Tiago, capítulo 2, né, verso 19. Foi isso, né? Mas já foi dito sobre algumas características que os anjos são pessoas, são pessoais. Vamos dizer, eu fico assim meio temeroso de falar que anjos são pessoas, porque na nossa mente humana, para ser pessoa tem que ter um corpo, né? Mas para Deus, para ser pessoa, não precisa ter um corpo. O anjo não é um ser, tem espírito e não tem corpo, mas ele tem alma, porque tem sentimentos. O anjo foi criado com livre-arbítrio, com escolha. Tanto é que um terço resolveu desobedecer a Deus e desviar-se da presença de Deus. Ou seja, eles escolheram a não obedecer mais a Deus e a seguir aquele líder, que é o anjo caído, que a gente conhece como anjo caído, que é Satanás. Então eles são seres pessoais, ou seja, eles têm personalidade, mas são espíritos. Ok? Eles têm, porque para ser uma pessoa tem que ser inteligência, vontade própria e consciência. E os anjos têm isso. Então o anjo ele tem inteligência, o anjo ele tem vontade própria e outra. Anjo não é eterno. O anjo do Senhor não é eterno. Por quê? Ele não existe antes. Só Deus existe antes. O anjo é imortal. Ok? É imortal, porque são espíritos, são imortais. Desde a data em que nós não temos na Bíblia, que foram criados. A Bíblia não fala a data que os anjos foram criados. A Bíblia fala até sobre a terra, no princípio criou os céus e a terra. A Bíblia só fala de um princípio, mas não fala quando que foi esse princípio. Então nós vamos entrar no princípio. Já a Bíblia não fala, nós não falamos. Então houve um princípio que Deus criou os céus, em Gênesis capítulo 1, e a terra. Quando fala os céus, é no plural. Primeiro, segundo, terceiro céu. E tudo que há neles. Salmo número 19. Então, tudo que Deus criou, se Deus criou o primeiro, segundo, terceiro céu, que são os céus, Ele criou tudo que existe nesses 3 céus. Anjos são do terceiro céu e do segundo. Então, de uma só vez, nós já lemos aqui, Deus criou todas as coisas nesses 3 céus. Porque Deus tem poder para criar tudo de uma só vez. Muito bem. Anjos do Senhor, eles também são seres poderosos.
são seres que têm poder. Eles não são todo poderosos, mas eles têm poder. E nós já aprendemos na Bíblia Sagrada que os seres angelicais, ele tem poder tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, o anjo do Senhor, ele vai sempre fazer o que apraz a Deus, seja para juízo, ou seja para a proteção de uma pessoa ou de um povo por inteiro. A Bíblia diz, em Daniel capítulo 12, que o anjo Miguel é o anjo general de Israel. Nada identificado isso. Já pensou? Olha o nível do anjo de Israel. Por isso que você vê ao longo da história que esse povo judeu ninguém consegue destruir. Não vai conseguir destruir. Porque Deus disponibilizou um dos príncipes do céu para liderar e comandar os ares de Israel. Por isso você não vai ver esse povo ser destruído. Pode matar milhões, pode vir vários reis. Não vai conseguir destruir. Porque existe anjo do Senhor que guarda esse povo. E a Bíblia determina, a Bíblia fala que quando Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias, e ele entendeu pelas profecias de Jeremias que o tempo que o povo de Deus deveria ficar na Babilônia era 70 anos. E ele começou a orar. E ele orava, jejuava. E ele disse que ele orando, depois de 21 dias, 3 semanas, veio o anjo chamado, qual nome? Gabriel. Gabriel se apresentou para ele e disse: você é muito amado no céu, Daniel. O seu nome é dito no céu. Olha só o que o anjo disse. Porque desde o primeiro dia que você orou, eu vim. Deus me mandou. Irmão, você viu? Quando você ora, olha para mim, atente para isso. Eu estou sentindo a presença de Deus. Olha o poder da oração daquele que crê em Deus. Quando você faz uma intercessão a Deus, quando você pede alguma coisa a Deus, Deus pode disponibilizar anjos do céu para vir te abençoar. Você nem imagina. A gente nem tem um cálculo disso. Durante 21 dias, o servo de Deus orando, e o próprio anjo deu testemunho. O seu nome é conhecido no céu, você é muito amado lá. Isso quer dizer que aquele que obedece a Deus, o seu nome é conhecido no céu, e os anjos sabem de você. E a Bíblia diz que desde o primeiro dia que você orou, já vim, Deus mandou. Mas, olha o que diz, o príncipe da Pérsia, então é verdade, cada país do mundo, cada região do mundo tem um principado do bem e do mal. Tem um demônio, um anjo caído, e tem um anjo bom. Quando ele veio do terceiro céu, atravessando o segundo céu, para chegar até a terra, a Bíblia, o próprio Gabriel falou que o príncipe, o demônio, o anjo de alto nível, da Pérsia, falou o nome do país. O príncipe da Pérsia, que é um anjo de alto padrão, me parou. Porque Gabriel não é anjo de guerra, é anjo de comunicação. Ele é rei, mas essa não é a função específica dele. Por isso que ele teve que se deter 20 dias guerreando. Gente, já pensou? Um anjo de Deus tem que guerrear com um demônio durante 21 dias. Você acha que você consegue? Nós conseguimos. Olha a bondade e a misericórdia de Deus para aquele que obedece a Deus, para você que está aqui hoje. Talvez você nem imagine, mas a sua presença é amor. Os anjos do Senhor estão acampando ao seu redor, está te guardando. Quando você sai fora, Deus vai te proteger. Porque tudo está debaixo da tutela, Deus é soberano. Ele está tudo debaixo do governo de Deus, meus irmãos. Se Deus quiser guardar, ele guarda. Se ele quiser permitir, ele permite. Tudo está sob o domínio e controle de Deus. A vida e a morte, a bênção e a maldição, Deus controla tudo. E a Bíblia diz que ele deu testemunho, mas o Senhor enviou Miguel, que é um dos, olha aqui tá, ele diz que Miguel é um dos primeiros, olha o plural, um dos primeiros príncipes, olha o nível, para que me ajudasse, para que eu viesse trazer a revelação da palavra para você. Então a gente vê que anjos do Senhor poderosos, existem graduações de poder dos anjos. Existem anjos que têm graduação de poder. Existe anjo de guerra, anjo de batalha. Quando a Bíblia fala de hostes espirituais da maldade, Efésios capítulo 6, a carta de Paulo aos Efésios, da igreja de Éfeso, você que tem a sua Bíblia, seja católica ou evangélica, chega em casa, dá a Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, e estude o capítulo 6. Quando o apóstolo Paulo, que no tempo quem pastoreava a igreja de Éfeso era Timóteo, meu xará, Timóteo, pastoreava a igreja de Éfeso, era Timóteo. E Paulo escreve, falando sobre que o crente, além de ter anjo, tem que ter armadura. Tem que ter uma batalha tão dura, tão pesada no mundo espiritual. Os anjos maus querem tanto acabar com a igreja, que além de ter que ter anjo, ainda tem que ter armadura, da cabeça até os pés espirituais. São CDIs espirituais para te proteger. Ou seja, uma batalha espiritual muito grande. A Bíblia diz que você tem que ter escudo da fé, tem que ter espada, que é a palavra de Deus, tem que ter o cinturão para segurar as vergonhas, né? Você tem que ter vergonha.
O cinturão para dar a verdade, não da mentira. Tem que ter a coraça da justiça protegendo o peitoral e as costas da retaguarda. Tem que ter capacete da salvação. Olha que coisa. E tem que ter os pés, não pode ter descalço espiritual. Tem que ter os pés preparados com a preparação do Evangelho, da paz do Evangelho. Porque o mundo é um mundo tenebroso, é um mundo de guerra espiritual. Além de ter anjo, Deus tem que ter mal. Então nós vimos que anjos do Senhor poderosos, de alto nível, de alto padrão. Eu gostaria que o nosso irmão colocasse aqui, se for possível. Vou citar ele aqui. Vamos para as categorias ou classes angelicais. Nós vamos ver aqui. Então nós vimos até agora uma introdução sobre textos citando sobre o ministério dos anjos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós falamos que os anjos são criados, os reatos, são espíritos ministradores. Nós falamos que, pelo estado original dos anjos, qual é o seu estado? Eles são criaturas, são criados, eles são santos, são espirituais e são numerosos. Os anjos, tanto bons quanto maus, ok? Aqui eu estou dizendo em geral. Anjos foram criados. São seres pessoais, eles têm inteligência, tem textos aqui não dá para citar, eles têm emoções, eles têm vontade própria, eles são imortais, são seres poderosos. Ok? Agora vamos ver, observar classes de anjos na Bíblia, dentro das nações angelicais. Nós só vamos ficar nos 8, porque não vai dar para continuar. Nós vamos no próximo mês, se Jesus não voltar, a gente continua esse estudo aqui. Mas vamos lá. Primeiro, tem um texto na Bíblia, em Gênesis, capítulo de número 32, versículo 28. Gênesis 32, verso 28. Deixa eu ver se é o texto que eu está nesse texto. Gênesis 32, verso 28. Vamos ler o texto. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O que isso quer dizer esse texto? Esse texto está falando sobre o anjo do Senhor, em letra maiúscula, que apareceu para Jacó. Jacó era filho de quem? Isaac. Isaac era filho de quem? Abraão. Diga Abraão. Ok. Então Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou as 12 tribos de Israel, que se tornou hoje a potente nação de Israel. Que é de onde veio o Messias, é de onde veio a palavra, o Evangelho, e a Bíblia diz: a salvação veio dos judeus, dos hebreus. A salvação veio deles. Cristo veio deles, o Salvador do mundo. Então a Bíblia está dizendo que esse patriarca chamado Jacó, ele tinha esse nome Jacó, e muita gente fala: ele era mentiroso, ele era suplantador, mas o termo Jacó no original mais antigo fala que ele era aquele que agarra. Ok? Jacó significa aquele que agarra. Porque quando ele nasceu agarrado, ele nasceu gêmeo na base. Isso é linguagem lá do Nordeste. Ele nasceu gêmeo, ok? Agarrado no pé do irmão dele, Esaú. Por quê? Ele, quando era gêmeos que estavam no ventre, e Rebeca falou: Senhor, por que os bebês estão assim dentro do ventre? E Deus falou para ela: são 2 nações que estão no seu ventre. O maior, ou seja, o que sair primeiro é o mais velho, é o que sair primeiro, são gêmeos, vai servir o menor, vai ser segundo. E quem são o primeiro? Todo peludo e vermelhão, todo corpo vermelhado, Esaú, por isso veio Edom, Esaú, vermelho. Daí veio o nome. Eles são o primeiro. Mas quando a parteira puxou, a mãozinha de Jacó estava agarrada no tornozelo do irmão. A briga, a Bíblia diz que ele já, irmão, não se intrometa na briga de árabe e judeu. Não entra nessa, você vai se dar mal. Essa briga vem desde o princípio. Isso é coisa de Esaú e Israel. Não se intrometa. Tem gente que quer se intrometer, quer dar opinião. Aqui o povo judeu não está nem aí para o que você pensa. Porque não pode ser assim, não, fica na sua. Isso é a guerra deles, é problema de família. Como no Brasil disse, briga de família e mulher, briga de marido e mulher. Eu falo, briga de família, você também não mete no gato, nem colher, nem escumadeira, nem nada. Isso é problema deles. É Deus e eles, não são os crentes não querem dar opinião, não sabem nada da história. Não conhece que tem gente que é especialista na internet. Nunca estudou economia, virou um economista. Você vai de cara a cara, tete a tete, não tem coragem para nada. Não sabe nem no ABC da economia. A gente virou agora cientista político. Nunca estudou sobre a ciência política. Quem fala sobre política na internet? Então não quer dar opinião. Aí vê lá a guerra entre árabes e israelenses, quer se intrometer. Não se intrometa. Esse problema é antigo, essa coisa desde o berço. Então Deus falou: 2 nações estão dentro de ti.
e o maior vai ser do menor. E foi o que aconteceu. Então, esse Jacó, então o nome foi falado, o nome hebraico dele é Agar, agarrador, aquele que agarra. É assim que o pai dele chamou ele lá na língua mais antiga, mais arcaica do hebraico. Aquele que agarra, esse menino é aquele que agarra. Pronto, ficou o nome, é aquele que agarra. Jacó para a nossa tradução. A nossa tradução chegou Jacó, mas o nome é aquele que agarra. Então, e ele tinha aquele problema antigo com o irmão dele. O irmão dele queria matar ele todo jeito. 20 anos caçando ele para matar ele. 20 anos caçando para matar. E a gente já sabe, se entrar na história, tantos anos depois, ele estava voltando para a terra do seu pai e encontrar seu irmão. Ele disse: meu irmão vai me matar depois de 20 anos. Ele estava voltando, a Bíblia diz que ele estava voltando riquíssimo. Ele só foi irmão com um cajado na mão e uma pedra era o travesseiro dele. 20 anos depois voltou mega milionário. Porque ele fez um voto. Vamos falar sobre isso hoje, mas ele fez um voto. Senhor, se o Senhor me der comida para comer, roupa para vestir, e me guardar pelo caminho, olha, e irmãos, tem uma coisa incrível. Tem um texto no Antigo Testamento, não vamos falar agora, que anjos do Senhor andavam do lado de Jacó e brincavam com ele. Na Bíblia isso a gente não lê. Anjos do Senhor andando com ele, brincando com ele. Isso não cabe na nossa cachola, não, irmão. Essas coisas não cabem na nossa cabeça. O cientista nem entra nesse assunto, porque ele não vai entender nada. Isso é coisa só para aquele que serve. Você vai entender isso? Você nunca vai entender isso. Mas a Bíblia diz então que agora um anjo do Senhor, em letra maiúscula, ou seja, o próprio Deus se teofanizou, se materializou em um anjo. Deus pode fazer isso na hora que ele quiser. Não é que Deus é anjo, não é que Jesus é anjo, mas ele pode fazer isso. E o texto fala o anjo do Senhor porque Cristo estava oculto no Antigo Testamento e muitas das vezes ele falou assim para Josué: agora vim, ou seja, agora, porque antes eu vinha de outra forma. No Antigo Testamento Jesus se manifestava de várias formas, porque ele era um verbo encarnado, que deveria encarnar. Ele era apenas o verbo. Então, como verbo, ele poderia, Paulo diz que ele era a pedra que seguia o povo de Israel pelo deserto. Cristo era a pedra que seguia o povo pelo deserto. Se você olhar a saga de Israel em 39 anos e 8 meses, eu estava analisando a escritura toda vez. Gente, todo lugar que tinha aquela pedra estava. Era Cristo. Ele pode fazer como ele quiser. Isso não cabe na nossa cabeça. Então Jesus no Antigo Testamento ele se manifestava de várias formas. E quando ele se apresentou aqui, ele se apresentou como anjo do Senhor. Para Josué ele disse: eu sou general dos exércitos do Senhor. Agora vim como comandante dos exércitos do Senhor. Agora. Ele puxou da espada e Josué dobrou diante dele. Para Manoá, pai de Sansão, ele também se apresentou. E aí perguntou: qual é o seu nome? E o anjo, ele disse: qual é o seu nome? Ele falou: por que quer saber o meu nome? Visto que é maravilhoso. Olha que quando o Senhor disse: visto que o meu nome é maravilhoso. Você vai encontrar na Bíblia que Deus não criou nenhum anjo, está em Hebreus. Deus não chamou nenhum anjo de seu filho. Nenhum anjo foi chamado de filho de Deus. Só a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo. Então, ele agora se apresenta para Jacó como anjo do Senhor, no vale de Jaboque. O vale é uma profundidade entre duas montanhas. Ok? Isso é um vale profundo. E Jacó estava passando ali e deixou todo o seu acampamento, suas mulheres, seus filhos, seus bens, seus empregados, e foi até aquele lugar para buscar o Senhor. E o anjo do Senhor se apresentou para ele, e a Bíblia diz que ele lutou com aquele ser espiritual até o raiar do dia. Que tipo de luta? Eu não sei se era MMA, se era as lutas que ele aprendeu a sei lá. Só sei que a Bíblia diz que ele lutou com aquele anjo, que era chamado anjo do Senhor. Quando aquele ser espiritual viu que Jacó não ia largar ele, gente, um ser humano lutando com um ser espiritual, claro que Deus deu uma brecha para ele. Deus deixou: não, vamos matar ele, o Senhor matar ele. Deixou ele. Tem hora que Deus permite? Deus permite algumas coisas para nós, como para Moisés. Deus permitiu Moisés ver coisas que nenhum homem pode ver. Tanto quando os irmãos de Moisés falaram para ele: nós também somos profetas, também somos descendentes. Ele disse: se eu quiser que o Senhor falar para qualquer profeta, ele fala através de sua visão. Mas não é assim como eu servo com vocês. Moisés é diferente de vocês. Então existe diferença sim, senhor. Não é que Deus faz acepção de pessoas. 11 vezes na Bíblia Deus não faz acepção de pessoas, mas alguns são escolhidos para uma missão específica. E agora o Senhor permite ao Jacó a ter esse embate com esse ser espiritual. A Bíblia diz que já no raiar do dia, hoje o Senhor disse: me larga, porque eu tenho que ir. Porque tem tempo para isso. Tudo tem um tempo determinado. E aí ele disse: não te largue enquanto não me deres a bênção. E a gente fica cantando: Jacó mandou anjo,
Não vai nessa. Não vai querer agarrar anjo que te mata. Não vai dar uma espada, cortar sua pessoa. Não vai nessa não. É só se Deus permitir. Ok? Como que você luta hoje? Através da oração. Está em luta, orando, buscando a Deus. Jesus já fez o que tinha que fazer. Mas naquele tempo nós não tínhamos morrido ainda não. Viu? E Jacó teve que lutar. E o próprio ser espiritual disse: olha, o seu nome não vai ser mais aquele que agarra. O seu nome não vai ser mais Jacó. O seu nome agora vai ser Israel. Por isso eu vou dar o nome do meu filho mais velho, Israel. O seu nome vai ser Israel, que é o príncipe. Porque como o príncipe lutaste com Deus e com os homens que prevaleceste. Então agora o nome de Israel significa aquele príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. E ele foi abençoado com esse título que hoje nós conhecemos, Israel. Será o Senhor. Então nós vimos que existe anjo do Senhor, que esse anjo do Senhor era o próprio Cristo no Antigo Testamento. Então, não eram anjos como os outros seres criados. Ou seja, então esse é o único termo no Antigo Testamento que Cristo se manifesta sendo chamado de o anjo do Senhor. Ok? Vamos dar sequência. Anjos eleitos. Não vai dar para ver. Não vai dar. Anjos eleitos. Em Mateus capítulo 20, 1 Timóteo capítulo 5, verso 21. 1 Timóteo capítulo 5, verso 21. Olha o que o texto diz, fala. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Ó, existe anjos eleitos. Existe anjos eleitos que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Ou seja, tem que ser imparcial. Paulo está falando para um jovem pastor evangelista Timóteo que ele estava sendo conjurado por Deus, pelo Senhor Jesus e até pelos anjos que foram eleitos por Deus. Não é pelos demônios não, porque os anjos caídos, vamos falar de anjos caídos, não demônio, vamos falar dos anjos caídos, não foram eleitos. Eles perderam a eleição, porque eles escolheram, tiveram escolha. Eles escolheram desobedecer a Deus. Os anjos eleitos, quem são, pastor? São todos os anjos, 2/3 de anjos que ficaram do lado de Deus. Então agora, depois alguém me perguntou uma vez, pastor, será que não corre o risco de novo de ter uma nova rebelião no céu, como teve? Não. Porque os anjos, 2/3 de anjos, agora foram eleitos. Eles foram lá. Eu tenho uma colocação de que eu era muito menino, tinha uns 9, 10 anos de idade, quando eu fiz uma pergunta na oração dele. Eu perguntei para Deus: Senhor, por que o Senhor destruiu de uma só vez todos os seres angélicos que te traíram e se rebelaram contra o Senhor? Eu tinha 9, 10 anos quando eu fiz essa pergunta. Nossa, ele sabe fazer pergunta para Deus, viu? Então a gente faz umas perguntas sem pé nem cabeça. Para o ser humano, imagina para Deus. Quantas das vezes alguns alunos, alguns discípulos chegam para mim e perguntam: pastor, isso irmão, vai formular primeiro essa pergunta, depois você fala comigo. Pensa primeiro, depois você vem falar comigo. Quando você tiver bem entendido isso aí, você tem que passar comigo. Né? Porque quando alguém vem me perguntar uma coisa, ele não sabe. Então eu sei mais que ele. Deus me deu mais que ele. Então prepara direito a pergunta para que depois eu te responda. Você imagina em Deus, hein? Você imagina em Deus. Então eu perguntei para o Senhor me explica. Por que o Senhor destruiu todos os seres angelicais de uma só vez? Ele disse: primeiro, eu criei eles como seres imortais, não podem morrer mais. Eu estaria indo contra a minha palavra. Eu tinha 9 anos, gente, quando eu sou filho. Estaria indo contra a minha palavra se eu destruísse, porque eu os criei para seres mortais. Então eu estaria contrariando a imortalidade que eu mesmo criei. Eu falei: mas os seres 2/3 que ficaram comigo me serviriam por medo. Se eu destruísse os outros, não posso dizer. Por isso que Jesus disse: o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala demônios, fala anjos, que são anjos caídos. Claro, tem texto que fala demônios, se transformaram em demônios. Demônio é o quê? Demônio é o que eles fazem. Ok? Já ouviu falar de endemoniado? Endemoniado significa ninho de demônio. Tem hora que a gente fala: fulano está endemoniado. Tá, a pessoa é um ninho de demônio. Você nem sabe se é. Você já foi lá ver os filhos dele? As filhas dele. Você viu que? Você não sabe se ele é um ninho de demônio. Mas tem gente que é mesmo. Tem gente que tem um ninho de demônio na vida dele. Misericórdia. Então nós vimos que o próprio Deus tem anjos eleitos. Querubins. Querubins foram criados por Deus. O que é querubim? Só para os irmãos terem ideia. A palavra queruf ou querubim, que vem dos originais antigos, significa grande e poderoso. Então existem os seres angelicais chamados querubins, que são anjos, ou seja, são mensageiros de Deus,
são aqueles que trabalham para Deus. Há uma nação angelical que a função deles é guardar. Qual é a função do querubim? Guardar. Quer ver? Vamos ler o texto do querubim, para não passar lembrando? Já lemos 3:24, é o primeiro texto da Bíblia, sobre anjo. Salmo 99, estrofe 1. Salmo de número 99, estrofe 1, que é o cântico. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins como uma terra. Então, o trono de Deus está em volta do trono de Deus, estão milhares e milhares de seres que são da nação querubim, que são guardadores do trono. A gente não vai falar sobre isso hoje, seria um outro estudo só sobre querubim, só sobre os querubins da Bíblia. E a gente vai ver que são anjos que fazem parte do trono. Existe parte de querubim que faz parte do trono, são guardadores do trono de Deus, está ali. Existe aquele que é a única, classe única, querubim da guarda anjo, só existiu. Só um existiu, que se transformou em Satanás. Ele era classe única, por isso que a Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. O que significa, pastor, sinete da perfeição? Significa que se nós chegássemos no céu antes da queda dos anjos maus e nós perguntássemos a Deus: Deus, mostra-me uma manifestação da sua glória e do seu poder, Deus apontaria para ele, para Helel, Belshazzar, que era o nome original mais antigo dele, o filho da alma. Porque esse nome Lúcifer não é o nome na Bíblia, não chamou de Lúcifer. Quem falou isso foi Jerônimo e Santa Paula, da Igreja Católica. Jerônimo e Santa Paula que transliterou isso para o latim e escreveu na Vulgata Latina, que é uma tradução do grego para o latim, para chegar até as outras línguas que nós conhecemos, tanto aqui na Europa quanto nas Américas. Então isso significa aquele que resplandece a luz. E eles tiraram esse título Lúcifer, para esse ser angelical, do planeta Vênus, que era um planeta que era adorado entre os gregos e os romanos, o planeta Vênus. Porque se você, pela de manhã, acordasse e ver uma estrela no céu, aquela estrela é o planeta Vênus. Ok? Toda vez que você acorda e ver uma estrela no céu, é o planeta Vênus. Isso é comprovado pela ciência. E lá no tempo antigo dos gregos e dos romanos já sabiam isso. E adoravam aquela estrela, uma estrela. É o planeta, é chamado Vênus. Daí veio aquele que é o filho da alma, aquele que resplandece a luz. Então nós vimos que esse querubim, olha só, ele era classe única. Querubim da guarda dos não existia outro como ele. Mas existia querubins no natural, que também trabalham com guarda. Ele era o líder dos querubins, gente. Já parou você pensar nisso? Ele era o líder de uma nação angelical inteira, que nós não sabemos, talvez era milhões de seres angelicais. Por isso que a Bíblia diz que 1/3 dos anjos caiu com ele. Só que ele não só aconteceu, foi a primeira campanha política do universo. Foi a primeira campanha política do universo, quando ele conseguiu convencer, com seu conhecimento, 1/3 dos anjos de Deus. Só que ele não convenceu somente os querubins, que eram sua liderança principal, mas convenceu outros de outras hierarquias angelicais, de outras nações angelicais que caíram. Então, esses querubins são anjos da guarda, são os que guardam. E nós vamos parar por aqui em serafins. Os serafins é uma outra nação angelical. Serafins só tem um texto na Bíblia que fala dos serafins. São poucos. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3, a gente fecha aqui. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3. Serafins é será, ou será, é ardente ou brilhante. Toda vez que você lê na Bíblia sobre serafim, olha o que o texto diz. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha quantas asas? Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3. E clamavam esses serafins, essa nação angelical. Olha a função dessa nação angelical. Clamavam uns para os outros, dizendo: o que eles diziam? Toda a terra está cheia da sua glória. Você já pensou, esses seres angelicais, eles clamam isso desde muitos séculos passados. Lindos, desde que foram criados. Desde que foram criados, eles fazem isso. E a gente cansa de ficar 2 horas no templo, na igreja, no templo. Eles desde que foram criados. Eles clamam, pastor, mas eles são seres humanos. A gente acha que já dá para a gente plantar pelo menos 2 horinhas. Pelo menos 1 horinha, ouvindo a palavra, louvando a Deus, orando. Então, por quê? O que esses seres, quando eu li esse texto pela primeira vez na minha vida, mas eu sempre li a Bíblia perguntando para o autor dela. Quem é o autor da Bíblia?
Bíblia, só falando com quem escreveu, com quem inspirou. Quem inspirou foi Deus, então eu vou perguntar para ele. Ninguém sabe mais da Bíblia do que ele. É melhor conhecer o autor de um livro, né? Quando você lê um livro qualquer, de história, ou um livro de poesia, não interessa a classificação desse livro, o gênero desse livro, mas quando você lê qualquer tipo de livro de ciência, você quer saber além do que está escrito, você tem que procurar aquele que escreveu, o escritor, o autor. Então, quer conhecer mais a palavra? Vai falar com Deus, vai orar, porque a nossa única via de contato com Deus é a oração. Não tem como, né? Só através da oração em nome de Jesus. Não interessa se você tem experiência com Deus ou não. Hoje, quando você chegar em casa, dobra o seu joelho lá no seu quarto, bem escondidinho, separa, se tiver como, um lugar separado, uns minutos para Deus, conversa com Deus. Oração é diálogo. Conversa com Deus, fala com Ele. Deus, me ajuda a entender. Tem isso na minha vida, eu quero entender a sua palavra nisso. Eu quero saber se o Senhor quer tratar da minha vida nessa área. Deus vai te responder tudo. No tempo dele, no modo dele, no jeito dele. E Deus vai, você vai entender quando Deus te responder. Talvez quando Deus não vai te responder, como eu estou falando, com voz audível. E nesse português, seja português de Portugal, português do Brasil, não interessa. Ou inglês, não interessa o idioma. Mas Ele vai te responder e você vai, como você receber a mensagem de Deus, a resposta de Deus, o seu espírito vai entender o que é Deus te respondendo aqui que você tem. Então olha para o texto, eu falei, mas por que esses anos já falaram isso? Tem outra coisa para fazer, não? Se o Senhor disse, quando você chegar aqui em cima, você vai saber por quê. Não tem como saber. Irmã, imagina que esses anos estão vendo lá, não tem nem o que falar, vai ficar assim, babando, boca aberta, quando você chegar no céu. Já pensou? A gente fala que quando chegar lá, eu vou cumprimentar, nada, irmão. Você vai ficar estagnado. Que a Bíblia diz que o que no olho não viu, o que o ouvido não viu, que não subiu o coração do homem, é o que está preparado para nós. Você vai. Olha, teve servo de Deus aqui na terra, profeta, que quando o anjo do Senhor se manifestou para ele, acabou. O anjo do Senhor tocou nele e voltou a ver. O anjo de Deus, imagine o próprio Deus. Imagine os céus e céus. Então, até para isso, Deus está nos preparando. Então, nós vimos que esses seres angelicais, eles ficam adorando a Deus. Só teve uma vez que eles vieram na terra. Quando Deus deu ordem para eles. Interessante, que esses anjos são anjos de purificação. Por isso que eles são seres de fogo. Eles são, o corpo espiritual deles são de fogo. Eles se movem, a Bíblia diz, como um relâmpago. Você já viu um relâmpago? Você consegue calcular o tempo de um relâmpago? São milésimos de segundos. Você não consegue. A Bíblia diz que esses seres angelicais se movimentam como relâmpago. Isso é a Bíblia diz, Tati. Imagine a velocidade desses anjos. E a Bíblia diz que esse ser angelical, Deus falou, pega uma brasa tirada do meu altar. E o serafim, a Bíblia diz, pegou uma tenaz. O que é tenaz? Quem lembra o que é tenaz hoje? Uma linguagem nossa, eu estou esquecendo, mas aquele tipo prazer, que pega a brasa, que pega assim, ó, de dentro do... Como chama aquilo que tem aqui em Portugal? Lareira. Isso é outro estudo de lareira, mas deixa eu falar. Então, quando tira de dentro aquele fogo, você não pode pegar com a mão uma brasa. Tem que pegar com aquele pegador, mas esse é o nome. É aquilo ali. O anjo pegou debaixo do trono de Deus aquelas brasas que estavam acesas através da adoração dos anjos. Que aquelas brasas não podem acender com a adoração de anjo e da igreja. As brasas que sustentam o fogo do trono de Deus é a oração da igreja e a adoração dos anjos. Saibam disso. Está na Bíblia. Doutrina bíblica. E o anjo pegou aquilo e veio como uma flecha no lugar onde o anjo podia vir na terra. Esse ser, ele é tão poderoso que só tem um lugar que ele pode vir, onde a manifestação da presença de Deus está. Só quando Deus manda e não permitir. Só teve esse. E ele veio e pegou com a brasa que estava na terra, ele tocou nos lábios de quem? Do profeta Isaías. E a Bíblia diz que os lábios dele foram purificados. Porque antes ele tinha escrito, tinha dito que os seus lábios eram lábios impuros e ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Só falava ele creia. E agora Deus falou para você, já é profeta, mas você é um profeta de boca bem sujeira. Você tem uns problemas no seu lábio, então vou purificar os seus lábios. Serafim, vai. Só que você não vai encontrar. A gente ouviu até um pregador muito bom, mas ele errou nisso. Quando ele dizia, quando ele dava ordem para os anjos: Deus, eu quero um serafim aqui no altar. Aonde está sendo a Bíblia, irmãos? Quero 2 serafins aqui no altar, um na porta e outro na nave do templo esparramando o braço. Para com isso, você é doido de matar. Não. Só Deus vai fazer isso. Você pode orar o que você quiser. Só se Deus quiser fazer. Não pode orar o que você quiser. Deus vai determinar essa coisa. Não tem problema, olha. Deixa ele querer, mas Deus não. Deus não precisa nós esparramamos abraço sobre a cabeça das pessoas. É o evangelho. É a pregação do evangelho. Nós temos que ter muito cuidado também para não ficar com mimimice.
espiritual para começar a inventar coisa. Ok? Porque o único outro texto que a Bíblia diz que esses seres vieram na terra para esparramar foi juízo. Juízo. Quando Deus ordenou que os anjos do Senhor viessem, esses serafins viessem, esparramassem braços sobre uma cidade. Gente, matou todo mundo. Eliminou todo mundo. Ou seja, o juízo de Deus sobre aquele lugar, quando o pecado já está. Irmão, eu fico pensando. Se naquele tempo, meu amor, só eu prego hoje. Você prega mais pra frente. Entendeu? Então já pensou? Que se o anjo de Deus, ele pode fazer isso quando é ordenado por Deus. Quando Deus ordena, pastor, Deus, o anjo do Senhor pode fazer. Ai, Deus pode fazer o que ele quiser, o anjo vai obedecer Deus que ele ordenar. Mas não vamos falar o que não está na Bíblia, ok? Se Deus quiser fazer, ele vai fazer, a gente vai fazer. Então nós aprendemos aqui hoje, vamos dar uma Bíblia aí, já passamos os minutinhos, mas uma hora é o que deu para falar, não vamos entender. Mas nós aprendemos hoje uma introdução sobre o ministério dos anjos. E começamos a aprender sobre as nações angelicais. Sobre que várias classes de anjos existem e podem fazer. Saiba que você está indo aqui hoje. Se você teme a Deus, se você ouve a palavra de Deus, mais simples que você seja, tem que ser simples mesmo. Dá glória a Deus todo dia.